Eu vou ler e vocês repitam, por gentileza, a parte que eu tiver lido. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Pode ler. Amém. Até aí. José disse aos seus irmãos: chega, vem aqui pertinho de mim. E a Bíblia diz que eles foram pertinho de José. Quem é que não conhece a história de José? Falar sobre José do Egito, irmãos, é quase que uma loucura diante de tantos catedráticos que nós temos no mundo em que nós, não estou falando daqui, aqui também tem, no mundo em que nós estamos vivendo. Mas Deus colocou no meu coração este texto e me fez pensar em algumas coisas que eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta que vai mexer nos seus relacionamentos. Que vai dar uma futucada em algumas situações dos nossos relacionamentos. Quando nós citamos a campanha, nós falamos de relacionamento. Que a família nas garras da graça, ela é restaurada, ela é restituída, ela é abençoada nos seus relacionamentos. Hoje a leitura oficial foi o Salmo 133, que diz que, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não pode se falar de união, não pode se falar de companheirismo, não pode se falar de camaradagem, não pode se falar de andar junto, não pode se falar de sorrir junto ou de chorar junto, se não houver união. E união tem a ver com relacionamento. E diga-se de passagem, união tem a ver com bom relacionamento. Porque todo relacionamento ruim, ele gera desunião, ele gera afastamento, ele gera separação, ele gera distanciamento entre as pessoas. E a oração de Jesus foi para que nós, como igreja, fôssemos um. Se a oração de Jesus para os seus discípulos e consequentemente para nós como igreja, é para que nós como igreja fôssemos um, imagine o que Deus espera da sua casa. Imagine o que Deus espera daquela palavra que está em Gênesis mesmo. E serão a partir de hoje uma só carne. Imagine o que Deus espera do relacionamento entre o filho, a filha e o pai. Entre o pai e os filhos. Entre a mãe, a filha. Entre a mãe e o filho. Imagine qual a visão ou a expectativa, se posso falar de expectativa de Deus, ou qual é o projeto, melhor dizendo, a esperança de Deus nas famílias, se na palavra Ele diz que é bom e é suave que os homens vivam, que os irmãos vivam em união. Imagine o que Ele espera de uma família que está nas garras da graça. A história deste homem, por mais que ela é conhecida, por mais que nós já vimos aqui, e aqui mesmo nós tivemos uma excelente apresentação,
e representação do histórico ou da história de José. E nós podemos nos emocionar, pensar em algumas coisas da nossa vida, da nossa família. Quantas pregações você já não ouviu? Quantos congressos de jovens não foi falado sobre José? Um homem sonhador, um homem que tinha sonhos, ou um adolescente que tinha sonhos. Quanto nós já não ouvimos falar da trajetória de José, do nascimento de José, de quanto ele era benquisto pelos seus pais, o quanto ele era em relação às suas atitudes, ou seja, falava dos seus irmãos, levava para o seu pai más notícias dos seus irmãos, os seus irmãos eram irados com eles, revoltados com eles, tratavam eles com casca e tudo. Quem já não ouviu falar que José do Egito intentaram contra a sua vida, depois não, lança no poço, não, depois não, vamos vender. Quem não ouviu falar que José, sendo vendido, foi caluniado, sendo caluniado foi para a cadeia, indo para a cadeia, revelou, ou Deus deu a ele a interpretação de sonhos. E quem recebeu a boa interpretação, as duas foram reais e boas, né? As duas foram, uma na verdade, o futuro não era muito bom, mas a outra, o futuro era bom. E o que teve o futuro bom, e que inclusive teve aquela sinalizada de José, quando estiver lá, não esquece de mim não. E o tempo passou, e a pessoa foi recuperada. Quem não conhece a história, quem não conhece a história, que José, dentro da cadeia, foi bênção, que José na casa de Potifar foi bênção, e que José assumiu uma grande posição dentro do Egito, tudo isso dentro de um propósito, de um plano de Deus para a preservação do próprio povo. Quem não conhece isso? Falar disso de uma ponta a outra, numa citação rápida, numa citação objetiva, faz-nos ver, puxa vida, o sonhador foi um vencedor. Mas quando nós chegamos neste texto, nesta hora, neste momento, José já vem de um tempo de calejamento na vida, de um tempo em que ele se relacionava com as pessoas, de um tempo em que ele dava o seu melhor, que ele contava os seus sonhos, que ele contava os seus segredos, que ele revelava os segredos dos outros, mas virava e mexia, José levava um chute na canela. Virava e mexia, alguém dava uma alfinetada em José. Se não era dentro da sua casa os seus irmãos, que diz a palavra de Deus que eles tratavam ele na grosseria mesmo, porque ele entregava, era aquele adolescente entregão. Ele chegava nos pais e dizia, eles estão fazendo isso, isso e isso, viu? Eles estão fazendo, eu vi. E os irmãos ficavam loucos com isso. E como se não bastasse isso, José tinha sonhos e ele contava os sonhos. E contando os sonhos, ele falava de posições. E como é difícil, irmão, quando a gente lida com as pessoas e a gente é mais novo que as pessoas, e a gente tem menos experiência do que as pessoas, e a gente tem menos condições do que as pessoas, e a gente tem menos tempo do que as pessoas, e de repente Deus começa a fazer algumas coisinhas assim, e a gente meio boca aberta vai e começa a falar, sabe o que foi? Deus falou assim, aquela pessoa que de repente era tudo de bom com você, tudo de bem com você, meu amigo, minha amiga, meu colega, meu companheiro, essa pessoa de repente já começa a não te olhar com tão bons olhos assim. E tudo isto faz parte de relacionamentos. Porque na vida
Nós vamos nos relacionar com pessoas boas, inclusive dentro da nossa casa. Mas nós vamos nos relacionar também com pessoas que possam estar dentro da nossa casa e ter tremendas dificuldades em relacionamento. Sim, e daí? E daí? Que até chegar a essa situação que José diz aos irmãos deles: vem aqui perto de mim. Aconteceu toda uma história. José é honrado. José é colocado numa posição de honra. Deus exaltou a José. Amém, irmãos? Todo mundo sabe disso, que Deus exaltou José. Depois dele, a única palavra que valia era de Faraó. Ele era o nome no Egito. Ele era o homem que resolvia tudo, estava debaixo da caneta de José. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Com poder de caneta, com uma vida toda calejada de sofrimentos, de traições, de vendas, de xingamentos, de maus tratos, de engano, de tudo que podia acontecer, esse menino veio vivenciando, e vem crescendo, constitui a sua família, faz a sua história e vai embora, e Deus o honra. E é aqui que eu quero parar com você. Deus tem propósito em honrar a sua vida. Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Deus tem propósito em te honrar. Sempre. Isso não foi uma particularidade de José. Deus tem propósito em te honrar no seu local de trabalho. Deus tem propósito em te honrar na sua casa. Deus tem propósito em te honrar na rua onde você mora. Deus tem propósito de te honrar no prédio onde você mora. Deus tem propósito de te honrar no seu local, no ônibus onde você estiver, Deus tem propósito de te honrar. Pastor, e na igreja que eu estou, Deus tem propósito de me honrar? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Deus tem propósito de te honrar na igreja que você congrega também. Ai, ai, lá vem. Não vou não. Eu vou te falar de família nas garras da graça. Pensa a carga que vinha neste homem, com toda a situação que ele enfrentou, com todos os maus tratos, com todos os descasos. Pensa o sentimento, aquilo que vinha no coração desse homem, se, condicional, se não houvesse na vida desse homem todo um trabalhar de Deus. José foi arrebentado, foi solapado pela situação, pela família, pelos irmãos, traição, pancada de todo lado. Mas quando Deus exaltou José, quando Deus colocou José na posição que ele tinha falado lá atrás, Deus vai me exaltar. Ele teve uma atitude, que é a atitude que Deus está esperando de você, que é a atitude que Deus está esperando de nós. José viveu toda a situação. Quando ele viu que eram seus irmãos, articulou algumas coisas para ver se segurava daqui, aí tomou conhecimento se o pai estava vivo. A história é conhecidíssima. Mas chegou um momento que José não aguentou mais, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Diz o versículo de número 1. Quando José se revela a seus irmãos, diz assim: José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Pensa na emoção daquele homem. Pensa na história da vida dele. Por isso ordenou:
façam sair daqui todo homem. Assim ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Ou seja, a coisa foi longe. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, ficaram com certeza atônitos, pasmados, diante da sua face. E aí disse José aos seus irmãos: vem aqui. Os irmãos pasmados: nós intentamos todo o mal contra esse cara, agora na posição que ele está, vem aqui, chegue perto de mim, vem cá. Eles chegaram. Eu acredito que tenho esse direito de pensar que com passos um tanto quanto que duvido. José, e não é que é ele mesmo? José. Ei, quando Deus te honrar diante dos teus, te colocar na posição de honra, o que você vai fazer com as pessoas que te prejudicaram? Quando Deus cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, porque se Ele fez, Ele vai cumprir. O que é que você vai fazer com as pessoas que não acreditaram, que torceram contra? Quando Deus te colocar no palácio, o que você vai fazer com as pessoas que judiaram de você no casebre? Quando Deus te der dinheiro, o que é que você vai fazer com as pessoas que tinham dinheiro quando você não tinha, agora que você tem, elas não têm? Quando Deus te der o pastorado, um ministério, o que é que você vai fazer com as pessoas que quando você falou que Deus tinha uma chamada na sua vida, as pessoas fizeram: você, rapaz, tu é um lixo humano, que chamada, que Deus... E de repente você vai ser o pastor dessas pessoas, como eu já tive que ser. Deus quer nos honrar. Mas o que é que nós vamos fazer com a honra que Ele vai colocar nas nossas mãos? José olha para os seus irmãos e diz a eles: vem cá, vem cá. Esse texto ficou grande para mim, para falar com você nessa noite sobre este texto, porque se chegai-vos a mim, em outras versões diz assim: vem aqui pertinho de mim, e eles foram pertinho. Esse texto está dizendo assim para mim: Natanael, você tem uma história ministerial, você tem uma história familiar, você tem uma história de vida, assim como é o meu nome, é o seu nome, cada um tem a sua história, você tem uma história, e eu vou estabelecendo para você situações, posições, orientações, ordenações, eu vou te abençoando, vou te abençoando, você vai sendo solapado aí, a vida vai pá daqui, pá de lá, mas você vai... Quando eu te colocar no lugar, que é o lugar mesmo da bênção, é o lugar mesmo decretado e declarado, que dali para cima só o céu. Porque tem posição que a gente chega na vida, irmão,
Porque dali para cima, só se você for para o céu, não tem outra posição maior. Você concorda comigo? Sim ou não, irmãos? Tem posição que você chega que você vai para onde mais, irmão? Só o céu. Na terra não tem mais como você ser honrado. Não existe mais. Deus sim, Deus te colocou lá, pá, no topo, na ponta. Você está vivendo a glória, em excelência, em poder, em unção, em tudo. O que é, Natanael, que você vai fazer com aqueles que nunca te ajudaram? Nunca levantaram uma palha por você. Eu sei que existem situações familiares, eu sei que existem, eu sei que não tem como não saber, nós estamos num mundo que tem notícia, que tem acompanhamento, tem uma série de coisas, eu sei que existem. De irmãos que não conversam com irmãos, não conversa. De pai que não conversa com filho, que consegue ficar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, sem falar com o filho. E eu não estou falando de pais que moram separados, não. Eu estou falando de pais que moram na mesma casa. Porque o separado até existe uma facilidade nas entrelinhas. E em meio a toda essa turbulência, de repente Deus vai trabalhando, vai movimentando as águas, vai atuando, o filho desacreditando e o pai trabalhando, ou o pai desacreditando e o filho trabalhando, e Deus vai abençoando, vai entendendo, um está no caminho do céu, outro está no caminho do inferno, mas Deus vai trabalhando. O que está no caminho do céu, o que está atentando para a palavra de Deus, foi honrado, foi abençoado, foi bem sucedido, foi bem posicionado. O que é que você vai fazer com o outro lado? Deus honra José e cai na rela de dependência de José os seus irmãos. José diz a eles, texto conhecidíssimo nosso. José diz a ele assim: eu sou José, vosso irmão, a última parte do versículo, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, de novo. Deus me enviou na frente de vocês, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha o que José está falando para os irmãos dele, aqueles que jogaram ele no poço, depois tiraram do poço, venderam e tal, e enganaram o pai. Está falando isso para os irmãos dele. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Eu sou o nome. Sabe o que José estava falando para eles? Eu sou o nome. Se tem um nome que o pessoal fala e tem que encher a boca para falar neste lugar, neste mundo, é o meu nome. Eu sou José. Eu acho que houve uma pontinha de vaidade. Irmão, para. Se a gente ficar só nisso aqui, a gente vai pensar isso mesmo. Mas você sabe que não foi assim. Olha o que ele diz aqui na sequência: apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe:
assim tem dito o teu filho José. Ou seja, vai lá e fala para ele que vocês mentiram para ele. O teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Pode descer a mim, e não demora. Habitarás em terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo que tem, e mais. Ali te sustentarei, eu vou te sustentar. Em outras palavras, no jargão bem brasileiro, no sentido assembleiano, eu vou te abençoar. Não vou deixar faltar nada para você. E não é só para o Senhor não, Pai. É para os meus irmãos, é para os meus sobrinhos, é para tudo que vocês tiverem. Eu vou cuidar de vocês. E eu não vou cuidar de qualquer jeito, eu vou tratar bem, eu vou sustentar, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo que tens. Pastor, qual é o negócio aí? Se Deus te honrar, você vai honrar os outros? Se Deus te abençoar, você vai abençoar os outros? Se Deus te encher de bens, você terá coragem de beneficiar pessoas? Pior do que isso, se Deus te honrar, o que você vai fazer com as pessoas que te prejudicaram? José é um tipo de Cristo, amém, irmãos? José é um tipo de Cristo, todos os irmãos sabem disso, amém? Um tipo de Cristo. José, ele ensina para a gente acerca de Jesus uma situação. A primeira você já entendeu, que na caminhada, sofrendo as pancadas que você tenha sofrido, você está nas garras da graça, amém? Sim ou não? Sim ou não? Deus vai abençoar a sua vida. E aí na hora que a sua vida estiver muito bem abençoada, vai botar na sua frente quem não te ajudou, quem muitas vezes só te atrapalhou. E aí será a sua hora, será o seu momento de continuar sendo honrado por Deus e abençoado por Deus, ou jogar tudo na lata de lixo. Mas José, sendo um tipo de Cristo, ele está mostrando para mim e para você que o meu Jesus, o seu Jesus, mesmo a gente traindo ele, mesmo a gente prejudicando a obra dele, mesmo a gente atrapalhando o bom nome dele, mesmo a gente desobedecendo muitas vezes a ele, mesmo a gente não aceitando o plano dele, e mesmo a gente não fazendo um monte de coisa que só serve para desagradar a ele, ou seja, só para atrapalhar. Você sabia que se você chegar pertinho dele, ou seja, se você chegar próximo a ele, enquanto é dia, porque haverá um dia que ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas que ainda neste tempo, só de você sinalizar que você precisa dele, que você fez o que não devia, agiu como não devia, falou o que não devia,
Mas só o fato de você chegar perto dele, ele vai olhar para você, e ao invés de dizer, some daqui, eu te odeio, você atrapalhou, por causa de você se perdeu isso, por causa de você se perdeu aquilo, por causa de você, no caso de José, eu perdi a minha infância, perdi a minha juventude, fiquei preso, e papai contando um monte de história. Jesus não vai dizer nada disso, não vai dizer, por causa de você eu fui para a cruz, e você não liga para isso, por causa de você eu doei todo o meu sangue, por causa de você eu sofri, por causa de você eu passei calúnia, injúria, difamação e tantas coisas, e você não liga. Ele não vai fazer nada disso, só o fato de você olhar para ele, ele vai dizer para você assim, vem aqui pertinho de mim. Vem aqui pertinho de mim. E a bênção deste acontecimento tem tudo a ver com a forma que você vai agir. Se você vai para pertinho, ou se ele te chamando para perto, você vai se afastar mais. Jesus, vem cá. Vem cá. Vem cá. E quanto mais Jesus chama para perto, mais longe você quer ficar. Eu tenho uma notícia para você. Você pode ir à distância que você quiser ir de Jesus. Ele nunca vai deixar de te amar. Nunca, nunca, nunca. Você pode cometer as maiores atrocidades, maior desgraça. Tu pode ser um zero à esquerda humano. Ele nunca vai deixar de te amar. E eu tenho uma notícia ainda para te dar. Ele não tem projeto para você zero à esquerda, lixo humano, ele não tem nenhum projeto desse. Ele quer assim, vem aqui pertinho de mim, eu sou Jesus, vem aqui perto de mim. Aí você chega, ele vai te abraçar, e a notícia dele para você vai ser essa, ó, nessa escassez, nessa miséria de mundo, nessa desgraça da humanidade que você está vivendo e vendo todos os dias, eu tenho para te sustentar, eu tenho provisão, eu tenho meios, eu tenho formas, eu tenho maneiras, eu tenho o que você precisa. Não, aleluia, e proteja a sua família, que eu estou correndo para cima da minha. Eu vou prover para você, eu vou prover para os seus filhos, eu vou prover para a sua família. Eu sou Jesus e eu te amo. Vem para perto de Jesus. Deixa esse mundo de ilusão e chega perto de Jesus. Senhor, faça-me lembrar de onde eu saí. Faz-me recordar que foi a tua mão que me tirou da mão de Faraó. Senhor, me faça ser mais grato, me faça perceber que mesmo no deserto eu preciso crer que tendo tua presença nada me faltará. Durante o dia, como uma nuvem, tua presença, Senhor, me guiará numa coluna de fogo, na escuridão da noite a tua luz me fará caminhar até que eu chegue na terra prometida. Neste deserto, Senhor, contigo quero caminhar.
de onde eu saí, faz-me recordar que foi a tua mão que me tirou da mão de Faraó. Senhor, me faça ser mais grato, me faça perceber que mesmo no deserto eu preciso